Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui com o nosso conteúdo, né? Eu vou pincelar rapidamente sobre alguns conceitos que a gente já tem visto há um certo tempo, né, até o momento, que são as estruturas de controle, né? Estruturas condicionais, inicialmente, e logo na sequência, estruturas de repetição, tá? Bom, basicamente essas estruturas não mudam, né, não mudaram formato nem sintaxe em relação à, à disciplina de linguagem de programação que nós trabalhamos juntos, né, nos últimos semestres, né? Mas a ideia aqui é só para a gente fazer um exercício rapidinho, né, e relembrar algumas situações a respeito dessas estruturas, né, porque obviamente nós vamos continuar utilizando na implementação de programas, né, em Java e consequentemente com a orientação a objetos também, tá? Então eu vou criar aqui rapidão um projetinho, né, só para a gente fazer alguns exemplos, alguns exercícios, né? O nome desse projeto eu vou colocar estrutura condicional. Aulas, beleza. Aqui eu vou criar um arquivo, né? Arquivo Java, com esse mesmo nome aqui, para poder, na hora de compilar, isso aqui ser reconhecido ali, né, pelo NetBeans. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visibilidade. Bom, o arquivo está aqui dentro do projeto, né, como a gente tem visto até o momento. Esse arquivo .java, né, é o mesmo nome que eu defini aqui na classe, né, que consequentemente é o mesmo nome do projeto aqui no NetBeans, como a gente já tem visto, né. Então vamos fazer alguns exercícios rapidinho, né, só para relembrar a questão das estruturas condicionais. Então eu vou colocar aqui o implementar a função principal, né, main. Vou definir aqui uma variável scanner, vou chamar de input. Vai acusar um erro, né, que a gente precisa importar isso aqui. Então você pode adicionar aqui a importação dessa biblioteca aqui, ou propriamente digitar, né? Só para a gente fazer uma revisãozinha, né? Vou colocar aqui um informe média. Eu vou implementar um programa que vai ler da entrada uma média e, dado uma determinada avaliação, né, desse valor, o programa vai imprimir na saída alguma mensagem. Então, vou declarar aqui uma variável double, média, média recebe input, né, que é o mesmo nome aqui, ó, do meu objeto da classe scanner, next, double, certo? Minha variável do tipo double, né? Estrutura condicional simples, né, sem pensar no else ainda. Um exemplo aqui, ó, if. Lembra disso, né, pessoal? Bom, se a média for maior ou igual a 6, então escreva aprovado. Certo? Isso aqui a gente viu muitas vezes, né? Só rodar rapidão, o que vai acontecer aqui, conforme a média, 6.1. Aprovado. Certo? A gente viu também, né, a questão de chaves, né, com delimitadores de bloco, né? A gente viu que as chaves servem para delimitar um bloco em qualquer estrutura de controle, né? Assim como aqui esse par de chaves indica que a função principal está delimitada aqui por esse abre-chave, fecha-chaves, né?
E isso implica em quê? Que tudo que tiver entre esse par de chaves corresponde a essa função, a esse método principal, a main, né? Consequentemente, aqui para esse public class, a ideia é a mesma. E na estrutura de controle, na estrutura condicional, também, né? Porém, existe uma regrinha, né, dessas estruturas que, se eu tiver apenas uma única instrução aqui fazendo parte dessa estrutura condicional, por exemplo, né, o uso de chaves é opcional. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, uma outra mensagem aqui, system out print ln até breve, o que vai acontecer? Ó, note que já deu até um alerta aqui, não é um erro, né? Mas ele está dando um alerta da questão da indentação, né? O que ele quer dizer aqui? Que bom, que possivelmente, né, eu posso ter pensado que essas duas instruções vão ser executadas somente se essa condição for atendida, né? Mas na hora que isso aqui for compilado, o meu programa ele vai entender como se essa estrutura condicional tivesse apenas uma única instrução, que é essa que vem logo na sequência. Porque eu não delimitei por chaves e quando eu não utilizei chaves aqui, o programa entende, né, subentende que essa estrutura condicional que foi escrita aqui só tem uma única instrução, mesmo que eu coloque aqui na mesma indentação, no mesmo recuo. Tá? Ele não vai entender como essas duas instruções aqui fazendo parte da estrutura condicional. Tá? Note que vou fazer dois testes aqui, um caso isso aqui seja verdadeiro e outro caso isso aqui seja falso. Né? Vou colocar aqui acima da média. Então, teoricamente, acima da média tem que exibir as duas mensagens. Né? 6.5, né? Aprovado até breve. Se eu subentender, né, se eu assumir que, bom, eu quero que isso aqui seja executado somente se essa média for maior ou igual a 6, ou seja, caso contrário, não. Né? Caso contrário, não vai ser impresso nada na saída. Se eu executar isso aqui de novo e colocar uma situação em que a média, que essa operação relacional seja um resultado falso, a gente vai perceber que essa mensagem que está destacada aqui, ela vai ser executada também, por exemplo, 4,5. Né? Ó, note que o aprovado, né, não foi exibido, claro, mas, consequentemente, o programa entende como essa instrução aqui não fazendo parte da estrutura condicional. Tá? Então, se eu quiser que isso aqui faça parte da estrutura condicional, eu preciso delimitar por chaves assim. Certo? Tá, vou deixar 100 aqui porque quero colocar só assim, tá? Nesse caso, o uso de chaves é opcional. Eu gosto de utilizar a chave, mas para explicitar, né, o que faz parte do bloco, delimitar cada bloco de instruções. Tá? Que mais? Existe também, né, uma questão que a gente viu lá desde algoritmos, né, os operadores lógicos. Né? Então, por exemplo, se eu quiser assumir duas situações, né, não necessariamente com uma única operação relacional, eu posso unificá-las, isso aqui, por meio dos operadores lógicos. Né? Operador lógico AND ou operador lógico OR. Né? Lembra disso, né, pessoal? Então eu posso colocar assim, se, né, if, por exemplo, tá? Média menor que 6 e média maior que 4. Certo? Vamos fazer um teste rapidinho. Vou colocar aqui 5,5. Operação. Né? Porque a média está entre 4 e 6. Né? Então, só para recapitular, isso aqui
Isso aqui é o operador AND, né? O E. Isso aqui, o OR, né? Qual a diferença dos dois mesmo? Se você não lembra, eu recomendo que você volte a alguns vídeos, veja os vídeos dos semestres passados aí de algoritmos 1, né? Que eu provavelmente detalhei bastante a respeito disso, tá, pessoal? Os dois operadores são, dependendo de sua utilização, pode influenciar bastante aí na lógica, né, da sua resolução, tá? E a sintaxe, né, isso aqui, né, esse operador sempre no meio de dois valores lógicos, né? O que é um valor lógico? É um valor verdadeiro ou falso. Então, esse lado aqui resulta um valor verdadeiro ou falso, e esse aqui também, né, verdadeiro ou falso. E esse operador, ele realiza uma operação entre valores lógicos, né?